Meus irmãos, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pelo privilégio que o Senhor concede-me de participar desta feita, da abertura da festividade da Jades aqui da sede, grupo de jovens. E nós louvamos ao Senhor, porque se não fora o Senhor, não estaríamos aqui. Somos gratos a Deus, bem como também agradecemos ao pastor da igreja pela oportunidade, pela confiabilidade nos outorgada para compartilharmos uma palavra e cooperarmos com este trabalho aqui na sede em Sucupira. Também queremos parabenizar a todos os jovens, adolescentes que estão envolvidos nesta festividade, ao grupo aqui aniversariante. Também destacar que está tudo muito organizado, tudo muito lindo e principalmente a presença de Deus aqui é bem palpável, bem real entre nós. Quantos confirmam isso, digam amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra convosco e eu convido-vos para os irmãos abrirem as vossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leiamos o versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leiamos todos o versículo de número 17. Queremos tomar por base este texto. No livro de Atos, capítulo 2, você que está ao lado de alguém que não possui um exemplar bíblico, compartilhe com ele ou com ela, a fim de que todos possamos, os que não têm, ou você pode compartilhar, ou ele pode ler aqui, está projetado nos dois telões, e vamos juntos lermos este versículo, todos juntos no 3, de forma que os irmãos que estão lá em Recife possam ouvir também. Amém? Leiamos todos no 3. 1, 2, 3. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para este momento tão importante, que é a exposição da palavra de Deus. Este versículo, ora lido, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, temos lido o versículo 17. Este versículo nos traz à memória um dos eventos que marcou a história do cristianismo, a saber, o dia de Pentecostes, onde a igreja, os discípulos, foram capacitados pelo poder que veio do alto, e assim nasceu a igreja. E quando falamos da descida do Espírito Santo, ou de avivamento, logo nos reportamos ao capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui está inserido o maior de todos os avivamentos. Aqui estão as características de um verdadeiro avivamento. Os paradigmas, o exemplo, o modelo de como deve ser um verdadeiro e genuíno avivamento. Este capítulo nos conta a história dos primeiros irmãos
dos primeiros cristãos quando foram cheios do Espírito Santo, bem como nos dá o pano de fundo, o contexto de como aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Especialmente o versículo 17 do capítulo 2, aqui é uma citação direta que o apóstolo Pedro faz ao profeta Joel, a profecia do profeta Joel, cujo cumprimento se dá logo no início da nova aliança. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta para explicar ao povo o que estava acontecendo ali, como o Espírito Santo de Deus desceu, enchendo todos os quase 120 irmãos, onde eles começaram a falar em outras línguas, conforme Deus havia prometido. E agora, inaugurando a igreja, o Espírito não estava mais limitado. Agora, em cumprimento à profecia, ele seria derramado sobre toda a carne. Sem a descida do Espírito Santo em Atos 2, não haveriam os Atos dos Apóstolos. Sem a descida do Espírito Santo em Atos 2, não haveria a promessa da descida do Espírito Santo em Atos 1. Sem Atos 2, não haveria o derramamento do Espírito Santo no próprio texto de Atos capítulo 2. Sem Atos 2, não haveriam os milagres pelo Espírito Santo operados em Atos 3. Sem Atos 2, não haveria a ousadia pelo Espírito Santo em Atos 4. Sem Atos 2, não haveria o trabalho no poder do Espírito Santo em Atos 6. Sem Atos 2, não haveria a pregação inspirada pelo Espírito Santo em Atos 7. Sem Atos 2, não haveria a expansão da igreja, bem como a descida do Espírito Santo em Samaria, em Atos capítulo 8. Sem Atos 2, não haveria a descida do Espírito Santo na casa de um gentio chamado Cornélio, em Atos capítulo 10. Sem Atos capítulo 2, não haveria a obra missionária dirigida pelo Espírito em Atos capítulo 13. Sem Atos 2, não haveria prisão sendo desfeita pelo poder do Espírito Santo em Atos capítulo 16. Sem Atos 2, não haveria o avanço incessante da igreja pelo Espírito em Atos capítulo 17. Sem Atos 2, não haveria o derramamento do Espírito Santo em Éfeso em Atos capítulo 19. Sem Atos 2, não haveria a progressão da igreja pelo Espírito em Atos capítulo de número 28. Até porque não há Atos dos Apóstolos sem os atos do Espírito de Deus. Primeiro do que os atos dos apóstolos, vem os atos do Espírito Santo de Deus. Só os que concordam com isso, digam amém. E quando paramos para observar Atos capítulo 2, com base neste texto do capítulo 2, versículo 17, eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre a tríplice promessa do derramamento do Espírito Santo. Repitam após mim: a tríplice promessa do derramamento do Espírito Santo. Dá para melhorar, tem muita gente. Vamos lá? A tríplice promessa do derramamento do Espírito Santo. Se não vejamos o versículo 17, observe a expressão bíblica: e nos últimos dias acontecerá. Agora complete aí: diz, em primeiro lugar, a promessa, ou a primeira promessa do derramamento do Espírito Santo, é uma promessa assegurada por Deus.
Diga assim: a primeira promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa assegurada por Deus. E nós aprendemos aqui com esta citação que esta promessa não é fruto do desejo do profeta. Esta promessa, ela é uma promessa do nosso Pai. Joel, no seu livro, no capítulo 2, a partir do versículo 28, quando ele começa a profetizar, Joel apenas registrou uma mensagem do qual ele foi inspirado pelo próprio Deus. Essa promessa veio do Pai. O profeta é apenas o porta-voz da mensagem de Deus. Ele não cria a mensagem, ele não elabora a mensagem, ele não revela a mensagem. O que ele fala em nome de Deus. O que ele entrega por ordem divina. Deus lhe entrega a revelação. Deus lhe diz o que ele deveria falar. E Deus lhe entrega a palavra para que ele verbalizasse para o povo, para que ele entregasse para o povo. O profeta é apenas um porta-voz da mensagem divina. E o porta-voz, ele não cria a mensagem. Ele não é algo que vem do seu coração, não é algo que vem das suas intenções, mas é algo que ele recebeu de Deus. Ele não fala algo em nome de Deus para que depois Deus viesse a vaticinar, a chancelar aquilo. Não, o porta-voz só fala quando o Senhor, quando o soberano do universo lhe manda falar. Por isso é que ele é o porta-voz. Ele porta a mensagem de alguém. Ele porta as palavras de alguém. E nós não podemos confundir profecia com desejo. Não podemos confundir profecia com desejo. Com isso eu não quero desmerecer, não quero tirar o valor do dom da profecia, até porque eu creio na atualidade dos dons espirituais. Antes mesmo deste dia do Pentecoste, antes mesmo da descida do Espírito Santo, antes mesmo da mensagem de Joel, quando ele profetizou que o Espírito Santo iria descer sobre toda a carne, Moisés lá atrás, na lei, Moisés lá atrás já tinha dito: quisera eu que todo Israel fosse o quê, irmãos? Fosse o quê? E o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 1, o apóstolo Paulo destaca dizendo: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas Paulo diz algo importante: todos vocês podem profetizar, entretanto, mediante a condição da revelação. No capítulo 14, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E mais à frente ele vai dizer: e se a um for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, e fale este agora, que recebeu o quê? A revelação. O texto deixa claro, o apóstolo Paulo mostrou claramente que a profecia, ela não emana do profeta, ela não vem do profeta, não é um desejo pessoal. A profecia não é algo que eu quero falar, a profecia não é algo que eu quero entregar a alguém. A profecia é algo que Deus quer falar por meio do profeta que ele utiliza. A profecia depende de uma revelação. Diga assim comigo: a profecia depende de uma revelação. E por que eu falei isso? Porque está se criando em nosso meio. Quando eu digo em nosso meio, eu não estou falando na igreja local, mas eu estou falando no contexto geral. Está se criando em nosso meio, através dos hinos, e também pregadores que têm falado isto, e eles criam uma mania. Que mania é esta? E eles criaram um hábito de dizer assim. Eu digo criaram e digo hábito porque não é bíblico. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nós vemos isto. E o que é que eles dizem? Eles dizem assim: eu quero profetizar.
Mas a palavra de Deus nos mostra que a profecia não é algo que eu quero entregar. Ao contrário, a profecia é algo que Deus quer falar. Ela não vem de mim, não é algo que eu quero falar, não é algo que eu quero entregar. Nenhum profeta, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento disse isso, porque a profecia não depende do meu querer. Deus não tem compromisso com a minha vontade. Deus tem compromisso com a sua vontade. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a nossa palavra. Ainda que, pela fé, quando falamos alguma coisa e desejamos algo bem para uma pessoa, Deus pode carimbar embaixo e pela fé Deus pode fazer. Mas Deus não tem compromisso. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele tem compromisso com a sua palavra. Porque se ele falar, ele cumpre com a sua palavra. Quem diz amém por isso? Então, eu quero dar um conselho aqui para os irmãos, para a igreja, para os jovens. Se Deus mandou você falar, fala e não te cales. Mas se Deus não autorizou você falar, te cala e não fales. Vamos lá, diga, você não gosta de profetizar coisa boa, né? De dizer coisas boas, um desejo positivo para quem está do seu lado? Diga isso que produz vida para quem está do seu lado. Diga assim para ele: se Deus mandar você falar, mais forte, se Deus mandar você falar, fala e não te cales. Mas se Deus não mandar você falar, te cala e não fales. Joel é um porta-voz da mensagem de Deus. Essa palavra não é dele. Essa palavra é de Deus através dele, do ministério profético que Deus lhe confiou. Essa mensagem é de Deus. A fonte é o Senhor. A origem é o Senhor. E a primeira promessa acerca do derramamento do Espírito Santo é que é uma promessa segura. Por que segura? Porque quem falou foi Deus. Foi Deus quem disse: derramarei do meu Espírito. Foi Deus quem falou: derramarei do meu Espírito. A primeira promessa acerca do derramamento do Espírito Santo é uma promessa segura em Deus. Por quê? Porque quem prometeu foi Deus. Quem pode dizer amém? Mas a segunda verdade, ou a segunda promessa acerca do derramamento do Espírito Santo, o texto nos diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Diga assim comigo: derramarei o meu Espírito. Esse é o texto de Joel, mas lá no texto de Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito farei o que, irmãos? Farei o que? Diga bem forte, bem forte, bem forte: derramarei. Interessante é que esta palavra no hebraico traz a ideia de encher até esvair-se pelas laterais. O pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, ele disse que este termo derramar ou derramarei significa chuva torrencial, significa chuva abundante. É aquela chuva que de vez em quando dá, e quando dá, cai aquela chuva torrencial, e a dona de casa fica logo preocupada. Aqueles que moram em regiões de risco ficam logo preocupados com o gotejamento, com as pingueiras na casa. Sabe aquela chuva que quando cai provoca alagamento em alguns lugares? Pronto, traz essa ideia. Chuva torrencial, chuva abundante. E por que Deus disse isso através do ministério profético de Joel? Porque no Antigo Testamento não era assim. O Espírito de Deus, ele estava presente. O Espírito de Deus, ele sempre foi atuante. Até porque nunca houve um período que o Espírito Santo estivesse ausente da terra. Nem nunca haverá um período da história mundial em que o Espírito Santo de Deus não esteja presente aqui na terra. Primeiro, porque ele é onipresente.
Segundo, porque no plano da economia da providência, Deus, através do seu Espírito Santo, está sustentando o mundo pelo poder da sua palavra. No Antigo Testamento, ele não estava derramado como chuva sobre os santos da antiga aliança. O Espírito Santo não foi derramado efusivamente num período patriarcal. O Espírito Santo não foi derramado efusivamente num período da teocracia, dos juízes. O Espírito Santo não foi derramado efusivamente no período monárquico dos reis. O Espírito Santo, ele vinha e atuava de forma seletiva, de forma esporádica, sobre algumas pessoas que Deus escolhia, geralmente sobre as pessoas que exerciam poder político, os líderes, e as pessoas que Deus escolhia para fazer a sua obra aqui na terra. Apenas alguns grupos podiam receber o Espírito de Deus no Antigo Testamento, a saber, os sacerdotes, os nazireus, os juízes, os profetas, os reis. Ele não estava distribuído a todos os crentes. Não era um privilégio de toda a congregação de Israel receber o Espírito Santo de Deus. Muito menos os prosélitos, que eram aqueles de outras nações que se convertiam ao judaísmo. Não era um privilégio deles terem a presença do Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo na antiga aliança, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia de forma esporádica, transitória. Ele não habitava nas pessoas, mas ele agia. Deus enviava o seu Espírito, ele descia para a terra e ele operava, ele trabalhava, ele capacitava, ele realizava a obra, mas ele não habitava, ele retornava ao Pai. E existem muitos textos, muitas expressões bíblicas que evidenciam, que comprovam a atuação do Espírito Santo nas páginas do Antigo Testamento. A saber, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz a Bíblia: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Êxodo capítulo 35, versículo 31, nos mostra a expressão bíblica: e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Em Números capítulo 11, versículo 23, a Bíblia mostra a atuação do Espírito Santo sobre os 70 anciões, pois diz a expressão bíblica: e o Espírito de Deus repousou sobre eles, e repousou sobre eles o Espírito de Deus. E no capítulo 24, versículo 2, está escrito: veio sobre eles o Espírito de Deus. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, a Bíblia mostra a atuação do Espírito de Deus na vida de Josué, o sucessor de Moisés, pois a Bíblia diz: e Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria. O Espírito Santo trabalhou num período teocrático nos juízes. Em Juízes capítulo de número 6, versículo 34, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. No capítulo 13, versículo 25, a Bíblia falando acerca de Sansão, a expressão bíblica é clara: o Espírito do Senhor começou a impelir Sansão. No capítulo 15, versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, a expressão bíblica diz quanto a Saul, que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E em Ezequiel capítulo 3, versículo 14, diz a Bíblia: então o Espírito de Deus me levantou, então o Espírito me levantou e me levou. E todos estes textos, poderíamos aqui citar mais, comprovam que o Espírito Santo de Deus agia no Antigo Testamento, trabalhava no Antigo Testamento, operava no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento ele não vinha como chuva torrencial. No Antigo Testamento ele não estava derramado sobre a vida dos
santos da antiga aliança. Não, o Espírito, ele era dado sob medida. Era uma espécie de irrigação, gota a gota, gota a gota. E isso não diminui a atuação do Espírito Santo. Basta a gente ver os exemplos daqueles que receberam uma gota do Espírito Santo, a saber, Sansão, que com uma queixada conseguiu matar mais de 1000 homens. Ele foi um homem que recebeu o poder do Espírito Santo, mesmo agindo seletivamente, mas o Espírito Santo agia de forma poderosa, capacitando, ungindo, trabalhando e levantando homens para fazerem a obra do Senhor Jesus aqui na terra. No entanto, meus irmãos, mas Deus aqui, através do profeta Joel, Pedro ratifica, no capítulo 2, versículo 17, Deus, ele fez uma promessa abundante para a geração futura. Deus está dizendo através da profecia de Joel: eu vou derramar uma grande chuva, eu vou abrir os céus. E o Espírito Santo não vai mais agir de forma seletiva apenas sobre alguns grupos de pessoas. Não, eu vou abrir as comportas dos céus, eu vou liberar uma chuva generosa, medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu vou derramar o meu Espírito, e não vai ser sobre alguns grupos de pessoas, não. Eu vou derramar sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda. Eu vou derramar sobre toda a carne, e todos serão cheios. Só os que desejam receber essa porção especial. Hoje nós temos um privilégio que muitos santos não puderam ter, este mesmo privilégio, estas mesmas oportunidades que o Espírito Santo disponibiliza para a igreja. Os dons espirituais, os talentos de Deus, que hoje são dispensados de forma abundante para a igreja do Senhor Jesus, e todos nós temos acesso a eles. Basta querer, basta buscar, porque a torneira já está aberta. É uma promessa abundante, porque o Pai disse: eu vou derramar, eu vou derramar. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós não encontramos tal recomendação pastoral, e nem poderia, não é? Não, porque não era um privilégio dos irmãos se permitirem serem cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava disponível para aqueles que o quisessem. Mas agora, após o Pentecoste, após Cristo ter dito aos apóstolos: fiquem aqui em Jerusalém, não se ausentem daqui de Jerusalém. Por que, Jesus? Até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Jesus diz em Atos capítulo 1: vocês receberão a virtude, vocês receberão o poder para testemunhar. Depois que Cristo cumpriu a sua obra redentora na cruz do Calvário, Ele subiu aos céus e disse: Pai, a obra foi concluída, a obra foi consumada. Eles já estão prontos para receber do teu Espírito. Eles já estão ávidos para receber o teu Espírito. Olha como eles estão lá embaixo. Como é que eles estavam? Orando, pedindo ao Pai o cumprimento da promessa. Até que em Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E o que aconteceu? O Espírito de Deus desceu
céu, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem o desejo de receber mais de Deus, de mergulhar neste rio que é tão profundo. Só os que têm desejo de entrar para uma profundeza ainda maior, levante a mão por um minuto. Por um minuto. Nós estamos falando deste Espírito, e ao falar do Espírito Santo, parece que eu estou recebendo mais ousadia. Oh glória, oh glória, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Levante a mão e dá lugar, levante a mão e dá liberdade para o Espírito de Deus. Ele já está na casa, ele já está em você. O Espírito Santo de Deus já está presente. Só quem veio adorar, ele adora. Só quem veio buscar dele, adora. Só quem veio pedir a ele profundidade. Eu quero, Senhor, eu quero mergulhar mais, eu quero buscar mais, eu quero ter mais acesso aos teus segredos, eu quero ter mais acesso às profundezas do teu Espírito. Eu quero ser cheio, 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 cheio. Só os que querem ser cheios, 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 cheios. Adorar, adorar, adora o Senhor, adore ao Senhor, e comece a receber agora. Comece a receber essa presença poderosa que está sendo manifestada aqui na casa. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Nós nascemos no fogo, nós fomos criados no fogo. Essa igreja vai ser arrebatada no fogo. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. É como diz o hino 24 da harpa: poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, se vem nos renovar. Ó, vem, ó, vem, ó, vem, ó, vem, se chama divinal. Deixa eu ver os que querem ser cheios, 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 cheios dessa graça, cheios deste poder. Eramando comba para vaciar, mintico mandar a vaciar. Meu Deus. Eremindico mandar a vaciar. Ai, Jesus. Serapando comandar a vaciar. Sinta a presença dele aí, sinta a presença dele aí, sinta a presença dele aí, sinta a presença dele aí. Você que nunca mais sentiu, já faz tanto tempo, pastor, que eu não sinto essa presença. Sinta agora, pelo poder da palavra, pela ousadia do Espírito, toda frieza espiritual, toda seta enviada pelo inferno para te esfriar, para te desviar do propósito, em nome de Jesus, seja desfeita agora. E sintam essa glória que está sendo manifestada aqui nesta noite. Abre a boca, dá lugar, porque Jesus vai te encher, te encher, te encher, te encher, te encher, te encher. Abre bem a tua boca, que a ta encherei. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É a presença, é a presença, é a presença da liberdade que Ele te enche, da liberdade que Ele te batiza, da liberdade que Ele te renova, da liberdade que Ele te dá dons espirituais. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito
Santo de Deus. E esta expressão, enchei-vos, nos ensina algumas lições. Primeiro, porque ele está no imperativo. Isto é, não é opcional, é um mandamento. Ah, pastor, mas eu não quero ser cheio. É um mandamento. Você é salvo, lavado, batizado em nome de Jesus. Por que não ser cheio? Enchei-vos, é um mandamento. Em segundo lugar, esta expressão está no plural. Isto é, para todos. Ah, mas isso é coisa de jovem. Animados, né? Falam mais, sentem mais, buscam mais. Não. Enchei-vos do Espírito está no plural. É para todos os salvos. Crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs de média idade, da terceira idade. Deus está dizendo: enchei-vos. Esta promessa te alcança. Mas a terceira lição que nós aprendemos com esse termo, enchei-vos, é que ele está no tempo presente contínuo. Portanto, nós devemos ser cheios do Espírito Santo e continuar nos enchendo do Espírito. Se eu fui cheio ontem, recebi de Deus ontem uma descarga sobrenatural, eu vou buscar uma maior ainda hoje. E isso progressivamente. Enchei-vos. Enchei-vos. Presente contínuo. Enchei-vos. Mas em quarto lugar, este termo nos ensina, porque ele está na voz passiva. E poderia ser traduzido muito bem como: deixem-se encher do Espírito. Vamos lá? Diga assim comigo: deixem-se encher do Espírito. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está dizendo, vou usar aqui uma linguagem pentecostal: a torneira já está aberta. Torneira não, vamos usar a figura do chuveiro, que é ainda maior. O chuveiro já está aberto. Já está dispensado para a igreja. E o que é que eu tenho que fazer? Desarma o guarda-chuva. Olha para cá. O apóstolo está dizendo: Deus já liberou. As portas já estão abertas. A promessa é abundante. E tudo o que você precisa fazer é desarmar o guarda-chuva. Olhe para cá que eu vou dizer uma verdade aqui. Com muito respeito. Com muito temor e tremor. Mas precisamos desarmar o guarda-chuva da irreverência. Precisamos desarmar o guarda-chuva da arrogância. Precisamos desarmar o guarda-chuva da incredulidade. Mas para que isso? Não precisa disso. Não precisa fazer assim. Não precisa assim. Não. Desarma o guarda-chuva da incredulidade. E o que eu vou fazer, pastor? Se coloca debaixo da torneira, porque o chuveiro já está aberto. O Espírito Santo quer te encher dos pés à cabeça. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: desarma o guarda-chuva, porque eu quero te encher, quero te encher, quero te encher. Tem muita gente ainda que está sendo privado de receber esta mesma graça, porque está com o guarda-chuva aberto. Mas o Senhor está dizendo: a torneira, o chuveiro já está aberto. Só basta você desarmar este guarda-chuva e receber essa promessa abundante e ser cheio do meu Espírito. Oh, aleluias.
E quando conversamos com algumas pessoas, mas você está buscando o batismo? Você está buscando mais profundidade espiritual? Não, pastor, eu não sou batizado porque ainda não chegou o tempo. Chegou o tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há mais de 2000 anos o tempo chegou. Foi no dia de Pentecoste, quando ele abriu os céus e enviou o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado, o tempo já é chegado faz tempo. E o que você vai fazer? Diga para ele, desarma o guarda-chuva e permitam-se ser cheios do Espírito. Agora, sabe qual é o problema? Que muitas vezes impede de recebermos mais de Deus. Vou aplicar aqui, como é festa de jovens, vou aplicar aos jovens. Sabe qual é o problema? É que ao invés de virmos para o culto e de ouvirmos a palavra, adorarmos ao Senhor, a gente fica preocupado em descobrir o número do WhatsApp daquela pessoa. Ao invés de fazermos um propósito com Deus e sairmos de casa dizendo, Senhor, me batiza hoje, me batiza hoje. Eu quero ser batizado hoje, Senhor. Não, chegamos aqui e queremos descobrir o @ do Instagram daquela pessoa. Glória a Deus, Jesus está falando. Ao invés de chegarmos aqui, desligarmos a internet e ficarmos conectados na adoração, a gente liga a internet e vai no Google e fica querendo saber o resultado do time de futebol que ficou lá do outro lado. E Deus dizendo, a torneira está aberta, deixem-se ser cheios do meu Espírito. E você querendo saber quanto foi que o Corinthians perdeu, que o Palmeiras perdeu. Não! Jesus está dizendo, eu quero te encher, eu quero te encher, eu quero te encher. Desarma o guarda-cheira, mando como. E fica olhando os reels direto no Instagram. Em casa, olha irmãos, cadê os pais? Levante as mãos aí, os pais, todos os pais. Em casa, eu creio que todos têm uma voz um pouco elevada, sim ou não? É uma voz alta em casa. Na escola, na faculdade, tem uma voz alta para chamar o amigo que está lá do outro lado, a 100 metros, mas ele consegue chamar. Mas quando chega aqui na igreja, o maestro diz, canta minha filha, e ela fica só. O maestro diz, adora, canta. Você pensa que está enganando a quem? Jesus está vendo tudo. Canta mais alto. Não precisa disso não, precisa não. Precisa disso não. A torneira já está aberta. Chegou a hora de desarmar o guarda-chuva. Adora com excelência. Te entrega completamente. Oh, aleluia. O pastor diz, abre a Bíblia em tal lugar. Abre a Bíblia em tal lugar. Esse pastor manda abrir muita Bíblia. Não precisa disso não. Aí depois vem com essas conversas que não é o tempo. O tempo já chegou faz tempo. Mas o Senhor está dizendo, desarma o guarda-chuva que você vai ver. Desarma o guarda-chuva da incredulidade. Desarma o guarda-chuva que está bloqueando a ação do meu Espírito na tua vida. Mas eu creio que Deus marcou encontro nesta festividade. E tem muitos jovens e adolescentes, irmãos e irmãs, que já estão ávidos, com o guarda-chuva fechado e dizendo, manda Senhor, manda Senhor, manda Senhor, manda Senhor. Só os que querem, só os que querem, só os que querem. Levante a mão, você vai ser inteligente. Você vai fazer como o profeta Ezequiel. Você vai vir pelas margens. Você vai vir molhando os tornozelos. Daqui a pouco vai estar nos joelhos. Daqui a pouco estará no pescoço. Daqui a pouco você estará nadando. Nadando na presença. Se enche. Oh, aleluia.
olhos. Oh, aleluia. Só os que estão sentindo por um minuto. Por um minuto, levante as mãos, feche os olhos. Por um minuto, levante as mãos e feche os olhos. Só os que querem receber. Só os que querem receber. Adora, adora agora. Adora, adora, adora. Porque está descendo agora. Está descendo agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Não é um desejo apenas meu, mas é pela palavra, é pela palavra, é pela palavra que está sendo ministrada. Pela palavra, eu digo para esta igreja: a promessa é abundante. A promessa é abundante. E Deus está te dizendo: eu quero te encher. Eu quero te encher. Permitam-se, deixem-se ser cheios do Espírito Santo. Ele quer te encher. Ele quer te batizar. Essa promessa é para você. Se desliga das coisas naturais. Se desligue da carne e se encha do Espírito que está sendo derramado aqui nesta noite. Sim, da presença dele. Adore. Essa promessa é para você. Salomão profetizou em Provérbios capítulo 1, versículo 23: convertei-vos pela minha repreensão, porque eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28, e a dizer que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos não vão ficar de fora. Eles sonharão, eles sonharão. Levante a mão para receber, porque Isaías profetizou no capítulo 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. João Batista profetizou em Mateus capítulo 3, versículo 11: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar outro Consolador, o Consolador, o Consolador, o Consolador, o Consolador. E vocês serão cheios, vocês serão possuídos pela presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! Em Atos 2 o Consolador desceu. Só quem tem esse Espírito, adore ao Senhor. Esse desejo está fluindo no teu interior. Essa vontade de entrar numa profundidade ainda maior, Deus colocou no teu coração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Por mais que você queira fugir, por mais que você queira correr para distante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, mas Deus acendeu um fogo no teu coração. Tem um fogo aceso no teu coração. Diga para o jovem que está do seu lado: Deus acendeu uma fornalha no teu coração. E não existe nada neste mundo que possa proporcionar uma satisfação ainda maior do que viver o que Deus tem para fazer na tua vida. Não adianta ir para outros caminhos, não adianta buscar outras alternativas. Não, mas eu vou ser influencer, pastor, porque eu ganho mais. Eu vou ser youtuber, que YouTube é nada. Eu vou ensinar a fazer maquiagem, eu vou ensinar a usar isso. Deus está dizendo: tu vai ensinar a palavra, porque eu te chamei para pegar a palavra. Mas eu vou para a escolinha de futebol, porque eu quero ser o novo Neymar. Que jogador que nada. Tu vai para a escolinha da escola dominical. Tu vai aprender a palavra. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser um evangelista. Deus te chamou para ser um pregador da palavra.
cheio, 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 cheio da graça, cheio do poder, cheio